você ouviu na Rádio Eldorado Clássicos com Everaldo Belada. O passado e o presente num só lugar. Você está ouvindo a Rádio Eldorado de Criciúma. ZYJ 735, Eldorado AM 570. ZYV 242, Eldorado mais FM 89,5. Na internet, www.radioeldorado.net. Informação sempre na frente. Eldorado, a primeira em jornalismo. Redação Eldorado, a hora da notícia. Oferecimento Laboratório Pasteur. Confiança para você. Segurança para seu médico. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Medicinales, farmácia de manipulação. O que faz bem para a saúde, a gente faz para você. E MM Rosso Supermercados. Economizar é tudo de bom. Estudo. As autoridades sanitárias da Itália lançaram um estudo para mapear a difusão no país das variantes britânica, brasileira e sul-africana do coronavírus SARS-CoV-2. A pesquisa é coordenada pelo Instituto Superior da Saúde, ou ISS, órgão técnico-científico do governo, e prevê o sequenciamento genético dos vírus encontrados em exames PCR positivos realizados nesta quinta-feira. O objetivo do ISS é analisar 1.058 amostras provenientes de todo o país e distribuídas de acordo com o percentual de novos casos em cada região. Endividamento. O percentual de famílias endividadas, com dívidas em atraso ou não, no país, chegou a 66,5% em janeiro deste ano, ficando acima das taxas de dezembro de 2020, que havia registrado 66,3%, e de janeiro daquele ano, que registrou 65,3%. O dado é da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada hoje no Rio de Janeiro pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O percentual de inadimplentes, ou seja, famílias com dívidas ou contas em atraso, chegou a 24,8%, abaixo dos 25,2% de dezembro, mais acima dos 23,8% de janeiro do ano passado. Futebol. A FIFA divulgou nesta quinta-feira a primeira parcial de 2021 do ranking de seleções. Há pouco mais de um mês para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, por todos os continentes, nenhuma alteração entre as 32 melhores equipes nacionais ranqueadas. A Bélgica segue em primeiro, com a França em segundo e o Brasil em terceiro, os três separados por apenas 37 pontos. Essas e outras notícias você confere através de nossas redes sociais e também pelo site radioeldorado.net. Somos inovadores, acolhedores e cada vez mais completos. Somos excelência hospitalar. O Hospital São José agora é certificado pela Organização Nacional de Acreditação no nível máximo da certificação para serviços de saúde. A conquista reforça que o Hospital São José está entre as instituições de saúde que mais crescem em qualidade, serviços disponibilizados, recursos tecnológicos e gestão. Somos o Hospital São José, completo e inovador para acolher você.
O verão chegou e é tempo de cuidado redobrado com nossa pele. A radiação UV traz danos que podem causar o temido melasma. A suplementação com nutracêuticos de uso oral auxilia na prevenção e proteção dos danos que a radiação pode causar. Na Medicinales Farmácia de Manipulação, você encontra uma linha completa de nutracêuticos, fotoprotetores de uso tópico e produtos da linha Verão. Venha nos fazer uma visita. Medicinales Farmácia de Manipulação, em 2 endereços. Edifício Centro Profissional, 3437-0453. Saída do Terminal Central, 3433-4906. Leva tudo MM Rosso. É pra levar tudo. Tudo mesmo. Pelo menor preço. Confira. Ofertas válidas de quinta a domingo. Óleo de soja Concórdia 900 ml, R$ 5,99. Café Pilão 500 gramas, R$ 7,69. Cerveja Dado Beer, Lager Lata 350 ml, R$ 1,99. Se beber, não dirija. Pão Visconde Tradicional 400 gramas, R$ 2,99. Massa Galo 500 gramas, R$ 1,99. MM Rosso. Economizar é tudo de bom. Olá, queridos amigos, aqui quem fala é o Dr. Gustavo Visinoni, diretor clínico da Oralsim Implantes aqui em Criciúma. E hoje eu estou aqui para falar de uma pequena palavrinha, atitude. Gente, como essa palavra pode fazer a diferença em nossas vidas? Essa palavra, atitude, pode fazer com que centenas e milhares de pessoas que vêm há anos falando: puxa, como eu gostaria de voltar a sorrir, como eu gostaria de aposentar a minha dentadura, a minha ponte móvel. Gente, na Oralsim você pode, acredite, tenha atitude e ligue agora mesmo, 30 45 7777. Faça diferente nesse ano de 2021. Dê o primeiro passo na busca pelo seu novo sorriso. 30 45 7777. Oralsim, a sua referência em implantes dentários. Sim, eu vou pra Oralsim. Sim. Rádio Eldorado, uma rádio que está em sintonia com você. Sua companheira a qualquer hora e em qualquer lugar. Agora, a maior rádio está também no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, indique a um amigo ou uma amiga, ative o sininho de notificações, dê like no que você gosta e o mais importante, deixe o seu comentário. A maior rádio agora está também no YouTube. Inscreva-se, Rádio Eldorado. Você é o nosso convidado. A Rádio Eldorado apresenta Café da Tarde. Entrevistas, informação e o ouvinte no rádio. Café da Tarde, na Eldorado. Oferecimento Supermercado Manente. Bem-vindos, caros ouvintes da Eldorado. Estamos chegando a partir de agora para mais uma edição do Café da Tarde aqui pelo AM 570 e FM 89,5 do seu rádio. Eu sou Antônio Colossi e estarei com vocês na condução do programa. Os trabalhos técnicos e a mesa de áudio ficam a cargo de Felipe Cardoso. Nascido em uma família humilde, ele sempre teve o sonho de estudar. Entretanto, ainda na escola, seu primeiro ganho foi como vendedor de picolés. Com muita perseverança, sempre buscou conhecimento e acreditou no seu potencial. Com dedicação e fé, alcançou os propósitos que almejava. O nosso convidado na edição de hoje do Café da Tarde é o advogado Francisco Manuel da Silva. Francisco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, uma satisfação imensa recebê-lo. Boa tarde. Oi, boa tarde a você, Colossi. Boa tarde também a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui e um abração grande a todos os nossos participantes aqui que estão ouvindo nós. Legal, uma satisfação realmente tê-lo aqui. Você tem uma história magnífica, vamos contá-la nessa hora aqui do programa. Então vamos iniciar pelos primórdios da tua história, né, Francisco? Queria saber como é que foi a tua infância. Você que é natural de Braço do Norte, é? Isso, nasci no bairro, em Braço do Norte, no bairro Rio Bonito. Rio Bonito. Nós tivemos assim uma situação difícil inicialmente, assim, eu tinha com 3 anos de idade, meu pai faleceu, ficou doente, corremos para um lado, médicos, vendemos todos os bens para bem da gente poder atender o meu pai, mas infelizmente ele veio a óbito, né? Em 1962, nós tínhamos assim, não tínhamos 4 anos ainda de idade, né? Uhum. Meu irmão mais velho, nós éramos em 8 filhos, e a minha mãe, então viúva, né? Com 8 filhos. O mais velho tinha 17, e o mais novo seria eu com 3 anos.
E a minha mãe, quando meu pai faleceu, ela conversou com o juiz de direito da comarca de Braço do Norte, e ela perguntou para ele, né? Doutor, o que o senhor acha que eu devo fazer com os meus filhos? Né, 8 filhos, eu sozinha, né? 7 homens e uma menina. Imagina, né? Olha, nos dias de hoje, né? Como seria. Sim. E ela procurou uma pessoa inteligente e realmente a pessoa disse assim, ó, né? O juiz da época, que eu não me recordo o nome, ele assim, olha, eu acho que a senhora devia estudar todos eles. E ela levou aquilo no coração e na mente, e realmente chegou em casa e disse assim, ó, todos vocês vão estudar. Mas não sabia como, né? Porque ela ficou viúva recebendo um salário mínimo apenas. E aí, logo em seguida, eu tinha 3 anos, com 7 anos, nós fomos para o centro de Braço do Norte. Vendemos a nossa casa, porque nós acabamos, assim, tendo que vender todos os bens que nós tínhamos rurais, que nós plantávamos, então aí fomos para a cidade, né? Migramos para a cidade. E a gente realmente, né? Eu era pequeno, na época eu não trabalhava, mas os meus irmãos, um era engraxate, o outro vendia laranja, o outro entregava pastel no bar e aquela coisa toda, então se virava. E a mãe ficou aposentada, ficou pensionista com um salário mínimo por mês. Olha. E até isso aí, até os anos de 1967, 68, quando então nós vendemos a nossa casa em Braço do Norte e viemos para Criciúma. Nesse inteirinho aí, um dos irmãos já havia casado, né? E aí viemos em 7 para Criciúma. E aí aqui, para sobreviver, tivemos que realmente pegar aquelas caixinhas de isopor, né? Né? Vender um picolézinho de manhã e de tarde para sobreviver. E eu me lembro que quando eu vendia picolé, eu saía de manhã cedo, 10 horas eu tinha que voltar para casa, porque eu estudava das 10h30 até a 1 da tarde, no colégio São Cristóvão, primeiramente, depois Lapagesse, depois Joaquim Ramos. Então, eu sempre estudei assim em colégio do Estado, em colégio que não era particular. Público, né? Isso. Interessante, realmente. E depois, o seguinte, a partir daí, surgiu daqui a pouco, eu com 12, 13 anos, surgiu uma empresa, Panorama, que seria do Roseval e Rodeval José Alves, a quem a gente agradece bastante. Na época, assim, ofereceram muita ajuda. E acabamos sendo vizinhos deles. E os meus pais, há uns 40 anos atrás, antes, né? Eles teriam morado em Criciúma e já eram conhecidos. Engraçado, então, realmente as coisas, né, começaram as pedras a se encaixar e tal. E a gente acabou entrando numa empresa de cobrança. E aos 14 anos de idade, contando a minha história, e os meus irmãos também, né? Mas aos 14 anos de idade, eu fui contratado pela Cesaca. Fui fazer uma cobrança da Panorama do senhor Rubens de Luca, que era um dos proprietários, né, um dos sócios da Cesaca, da Cerâmica Santa Catarina. E aí, o seu Arnoldo Câmara de Souza Ávila, que era o chefe de recursos humanos da época, ô menino, vem cá. Eu bem baixinho, com 14 anos, mas não tinha tamanho para tanto, né? Embarcava numa bicicletinha e tal. Ele assim, tu faz o quê? Aí eu comecei a explicar, e o que tu veio fazer aqui na Cesaca? Eu vim fazer uma cobrança mensal do senhor Rubens Antônio de Luca, né? Que ele tinha um camping lá em Campo Bom, entendeu? Que era do Panorama. E aí eles me contrataram na Cesaca, com 14 anos, mandaram me chamar minha mãe, meus irmãos mais velhos, e aí minha mãe foi lá e assinou como responsável. Eu não tinha nem tamanho, né, para chegar no balcão. Então eu era o office boy da Cesaca, primeiro emprego fechado, 21 de maio de 1973. Na época não falava office boy, né? Falava contínuo, né? Não, mas a minha carteira, olha, recém tinha surgido esse termo, né? Esse termo em inglês, né? Isso, office boy. Isso. E a minha carteira está registrada como office boy. Era lindo, né? Mostrar para todo mundo que eu já era office boy, né? Não sabia nem o que era na realidade, mas era bonito ler, né? Bacana. E depois disso, claro, né? Aí eu já tinha 14 anos. Com 18 anos eu me formei na Escola Técnica de Comércio, né? Como técnico ali no Coelho Neto, funcionava ali, né? O nosso querido saudoso presidente, era o nosso diretor, era esqueci o nome dele agora, era Webster,
o sobrenome dele, né? Webster. Paulo Webster. Isso, que agora ele faleceu agora recente, ele era um colega agora de trabalho, né, na advocacia. Então, é um amigo particular meu. Depois de muito tempo que a gente se encontrou, nós éramos muito amigos. E aí surgiu quando eu terminei o curso técnico em 1976, eu tenho aquele quadrinho que tem as fotos de todos os professores e todos os colegas. E surgiu, a minha ideia seria ser advogado. Mas na época, em 1976, só existia a universidade, a faculdade de Direito, em Itajaí. Nem em Florianópolis não tinha. Então, olha a dificuldade. E aí eu fiquei parado um tempo, comecei a namorar, acabei casando com 21 anos, 22 anos. Bem novo. Bem novo, E casado até hoje, graças a Deus. Muito bem. O Francisco, queria voltar ali naquele ponto ali dos teus pais ali, né? O seu Manuel e a dona Albertina, né? O seu Manuel, infelizmente, partiu, né? Bem cedo. Muito cedo, né? Você tinha, como você falou, 3 anos de idade. O grande legado que a dona Albertina deixou na tua vida foi essa questão de perseverança, de estudar. Ela disse que sem Deus não somos nada. E isso a gente leva como bandeira até hoje. Sem dúvida. Me emociona até quando eu falo, porque ela nos deixou há 14 anos, mas ela deixou uma esperança tão grande na vida, em Deus, para nós, que a gente, hoje, eu sou uma pessoa assim que eu temo muito a Deus, né? A gente é bem religioso, mas não é a religião que vai salvar alguém, mas a perseverança na fé e na experiência de fazer as coisas corretas, mais corretas possíveis. Então, realmente, a minha mãe e o meu pai também na época, eu sei disso porque o pessoal conta para nós, né? Que ele era, na família, ele era o cara que lia a Bíblia e interpretava. Nós dizemos hoje que fazia aquela homilia que o padre fala, né? A explicação da palavra. O que ela quer dizer? Contemporizar, né? De quando foi escrito para os dias de hoje. Como é que isso quer dizer? O que isso significa na minha vida? O que ele está dizendo para mim hoje, né? Porque nós sabemos que a Bíblia, ela se contemporizar, ela se lê, qualquer parte dela, tu consegue aplicar para os dias atuais, muito embora ela tenha começado a escrever há 4, 5 mil anos atrás. É isso aí. Então essa força a minha mãe deixou, essa experiência, e eu como último, né? Inclusive eu estava até comentando que outro dia com o Felipe, que o dia que ela faleceu, estavam todos os irmãos, os 7 irmãos do lado dela. Então é algo assim, e ela foi assim, tipo, morrendo aos pouquinhos, ficando frágil e tal. Em 10 dias que ela estava caminhando, ela nos deixou. E realmente não tinha nenhuma lesão, nenhuma doença que fosse assim, não, foi por causa daquilo, Não, realmente ela tinha 87 anos e ela foi tipo um passarinho ou um anjo que foi devagarinho e nos deixou. Partiu para os braços do Pai Eterno. Exatamente. Então, você foi auxiliar de escritório na antiga Cesaca, da família Cesaca? Eu fui office boy e depois eu fui auxiliar de escritório. Né? Na época começou com o seu Arnoldo Ávila, que era meu chefe de pessoal, depois o Wilson Sônigo, né? E até hoje é meu amigo, a gente se reúne de vez em quando para contar histórias, para falar do passado, tudo bem. A Cesaca foi uma grande experiência, eu trabalhei lá acho que em torno de 15 anos. 15 anos? 15 anos, E claro que depois a gente tem que... ela foi vendida em 1985 e em 1985 mesmo, final do ano, eu acabei saindo, né? Já tinha iniciado a faculdade de Ciências Contábeis, exatamente porque Direito nós não tínhamos aqui na nossa região, né? Eu fui fazer Direito depois que chegou em Tubarão e foi aberto um braço para a Unisul de Araranguá. Né? Em Criciúma nós não tínhamos ainda a Universidade de Direito, né, em Criciúma na época. Então aí comecei a fazer a faculdade de Direito, mas comecei a faculdade de Ciências Contábeis lá em 1989. Eu já tinha saído da Cesaca, então. Né? Eu fiquei trabalhando com Geraldo Sequinel no Pacifício de Ouro, e depois eu fui para a Cidesa, Siderúrgica Criciumense, com Jorge Sequinel Filho. Né? Em 1989, perto de 90 ali, aí eu acabei saindo, porque eu tinha iniciado a faculdade, e eu queria galgar algo melhor, algo mais na frente. E acabei entrando na faculdade de Direito, logo em seguida, em 1995,
né? Em 95, eu acabei fazendo, inclusive, uma faculdade assim um pouco mais rápida, porque eu tinha algumas cadeiras, já que eu fiz na Universidade de Ciências Contábeis, me facilitou, né, o meu estudo. Então, realmente eu fiz em 4 anos e meio a minha faculdade de Direito. Muito bem. Nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com o contador e advogado Francisco Manuel da Silva. Vamos a um breve intervalo e regressamos em instantes. Até já. O nosso jeito de contar história. Eldorado e o Café da Tarde. Eldorado, 4h27. A pandemia ainda não acabou e hoje não há leitos de UTI em várias regiões do estado. O retorno às aulas presenciais vai aumentar a circulação de pessoas, principalmente no transporte público. É obrigação do governador Moisés garantir a vacina para todos e, com isso, o retorno às aulas presenciais de forma segura. Antes disso, não arrisque a vida do seu filho e familiares. Defendemos o ensino remoto até que todos sejam vacinados. Sinte pela vida. Sua empresa está precisando de uma gestão profissional de suas viagens? Entre em contato com nossa agência e tenha os melhores preços e prazos para pagamento de suas passagens aéreas, hotelaria e locação de carro. Viagens corporativas é com a Ícaro Turismo. Fone 3433-3818 ou pelo WhatsApp 99901-1101. O Verão Giasse tem as melhores ofertas para você curtir a estação. Aproveite! Quarta e quinta tem arroz parboilizado Giasse 1 kg. Amigo Giasse paga R$ 3,68. Batata inglesa branca solta o quilo, R$ 2,98. Pizza Perdigão 460 gramas. Amigo Giasse paga R$ 7,98. Filezinho de frango Sassami Sadi QF 1 kg. Amigo Giasse paga R$ 9,98. Cerveja Amstel Lager 600 ml, R$ 5,98. Se beber, não dirija. Grandes amigos merecem grandes vantagens. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar. Faculdade à Distância Exucre Uniaselv. A oportunidade para iniciar sua faculdade. Mensalidades acessíveis. Consulte os cursos e inscreva-se em exucre.com.br. Faculdade à Distância Exucre Uniaselv. 3431-3700. Jogue limpo com a cidade. Você economiza e Criciúma inteira ganha. Com mais sustentabilidade, economia de verdade, participe da campanha. O vizinho recicla, a empresa também. Mamãe, vovó, tio, não esqueça ninguém. Com desconto na taxa, tudo fica bem. Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Criciúma, através da FANCRI. Personagens e cotidiano. Eldorado e o Café da Tarde. Eldorado, 4h29. Estamos de volta com o Café da Tarde, entrevistando hoje o contador e advogado Francisco Manuel da Silva. Dando vazão aqui aos nossos ouvintes, o nosso amigo Edésio Carminati está na audiência e diz o seguinte: boa tarde, Colossi, dê um grande abraço no Chiquinho, foi meu colega na Cesaca, pessoa do bem e de um coração incrível. Obrigado, Edésio, um grande abraço para ti também, cara. Nossa, é uma satisfação saber que tu está na expectativa e ouvindo a gente. Conosco também o Pedro Mendes, abraço a esse cara fantástico. Opa, obrigado, Pedro, aquele abraço também. O Marcelo Couto Machado, advogado, está dizendo o seguinte: boa tarde, grande Francisco, excelente profissional e uma ótima pessoa. Está te mandando um abraço aqui também. E o André, filho do Pedro, está dizendo assim: Colossi, manda um abraço para o tio Chico. Tá bom, um grande abraço para vocês também. E também para o doutor Marcelo. Aquele abraço, doutor. Francisco, um dos grandes sonhos da tua vida era ser advogado. Era ser advogado, isso. E parece que eu sonhava, rapaz, e eu sempre gostei, assim, de defender a justiça, defender o que é correto, o que é certo. Claro que nós vimos, assim, que hoje, depois de formado, não é bem assim as coisas funcionam, né? Mas realmente a gente consegue fazer muito, sim, muito bem as pessoas. Eu sempre digo assim, ó, que quando eu contrato, eu vejo bem os honorários que a gente contrata. Agora, eu não deixo de contratar por causa dos honorários. Sim. Porque a gente tem algo dentro da gente, assim, ó, que é busca da justiça, da verdade, das coisas assim. E isso faz com que a gente, quando abraça uma causa, claro que a gente pesquisa bem, sabe, veja bem o que vai, se vai ganhar ou não vai, seja bem sincero com o teu cliente. Porque muitas vezes
a gente precisa até de um tempo na justiça para poder resolver algumas coisas. Sim. E a gente, por exemplo, né, uma empresa com problemas, que amanhã depois ele precisa de um refis e o refis não está disponível. Pô, então a gente tem técnicas, tem como a gente realmente tem mecanismos e que a gente consegue esse débito parcelar ou segurar para até o momento da gente, seria um caso da gente, por exemplo, usar, não a verdade, não, claro que deve, tem que pagar tudo, mas planejar esse pagamento para quando a empresa puder, entendeu? Quando tiver faturamento, quando tiver condições, né? Então tem várias ferramentas que dá para se usar para isso, sem embular o fisco, sem fazer qualquer tipo de coisas erradas, entendeu? Sim, nesse sentido. Então, a advocacia sempre teve no meu sangue. Claro que na época eu fiz ciências contábeis, eu trabalhei como contador de várias empresas. Uma das últimas empresas que eu trabalhei, a última, aliás, né, como contador, foi a MDS, ali em Caravaggio. Eu agradeço, só deixei amigos lá, inclusive tenho ações deles no meu escritório. Então, são coisas que a gente só deixa amigos para trás, entendeu? Mas o meu sonho mesmo era a advocacia. Era tu ser advogado, era tu poder defender perante a justiça os direitos daqueles que buscam, né? Mas esse sonho já surgiu por exemplo, naquela época que você estava vendendo picolé, você já tinha esse sonho? Já tinha esse sonho, já sim. Eu me lembro do Dr. Benedito Narciso da Rocha, né? Saudoso, muito tempo, sou amigo do filho dele hoje, mas na época, ele era advogado, e o escritório dele era ali no prédio das empresas Guglielmi, no centro da cidade. Sim. Até tem uma loja ali embaixo que eu não... A Pernambucanas embaixo, isso. Obrigado, Felipe. Está me dando apoio aqui. Quer dizer, era ali no último andar. E eu me lembro que eu fazia várias visitas, e ele falava muito do direito. E ele era meu professor lá, já no segundo, no curso técnico de contabilidade. Na Escola Técnica do Comércio. Ele foi diretor, inclusive. Então, foi uma pessoa assim que eu me idealizou, me fez eu raciocinar para realmente gostar do direito, né? E também é o seguinte, né? Quando a gente faz as coisas de maneira correta, ou tenta fazer, tu pode até não conseguir chegar no teu objetivo, mas tu fica de alma lavada, porque o teu esforço foi naquele intuito de tu buscar a verdade, de buscar a justiça, buscar a coisa correta e tentar ajudar as pessoas. Dá para imaginar assim, ó, tu ganhar o teu dinheirinho, ajudar as pessoas e ficar contente e de alma lavada. É tranquilo isso. Eu acho que não precisamos de muita coisa. Aliás, o advogado, claro que surgem oportunidades, grandes oportunidades na nossa vida para ganhar dinheiro. Mas eu não vejo isso como a principal causa. Porque a principal causa é a gente poder atender as pessoas nas suas necessidades. Isso sim, isso dá ganho para nós, está de acordo com a doutrina que Deus deixou para nós, com a palavra dele. E a gente consegue fazer, fazer com que a coisa funcione de maneira correta e sem te preocupar. O dinheiro vai ser uma consequência. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Francisco, a audiência chegando em Braço do Norte aqui, o Haroldo Ferreira, representante do Cisáurea, lá de Braço do Norte, está te mandando um abraço, dizendo que o conhece muito e está na estrada aí nos ouvindo. Tranquilo, Haroldo, um grande abraço para ti. Ele é vizinho de uma cunhada minha que mora hoje em Braço do Norte ainda, né, da Alvaci. Um grande abraço, satisfação em estar em contato contigo aqui. Legal, obrigado pela audiência. Francisco, no princípio, né, dessa concretização, né, do sonho de ser advogado, você trabalhou com seu irmão, o doutor Adolfo, já infelizmente falecido. Né? Faleceu, O Adolfo, ele é uma pessoa assim que até hoje, todos os dias eu ainda penso nele e sinto a falta. Porque ele era aquela pessoa, eu sempre digo assim, dos 8 irmãos, ele é a pessoa melhor que tem de coração. Ele era mesmo, isso é real, e eu conto histórias que realmente provam isso, porque todo mundo me considera uma pessoa boa, mas não, ele era algo assim, fora do comum, entendesse? Ele era a bondade em carne e osso. É real. Os empresários grandes, os grandes empresários e médios aqui da região, sabem disso que eu estou falando. Tanto é verdade que no dia do falecimento dele, eu contei 138 corbélias. Nossa. Então, preciso falar muito de quem foi o Adolfo. Disseram assim, pô, nem deputado, nem prefeito, nem presidente da República, nem... Olha,
E sabe o que aconteceu no dia do falecimento dele? Né? Eu e o meu irmão, que tocamos um pouquinho de violão e somos assim envolvidos com a igreja, cantamos música a noite inteira. Eu não fui embora em nenhum segundo. E teve depoimentos de pessoas nessa noite, no dia do falecimento dele, no dia 11 de dezembro de 2013. Imagina, ele era contador e advogado. Olha, imagina, morreu no dia 11 de 12 de 13. 11 de 12 de 13. Deixou marcado. Dificilmente eu vou esquecer dessa data, né? Eu sinto muita falta dele. Sinto bastante, né? Ele deixou os filhos, né? Que somos parceiros hoje. Mas eu já havia, quando no falecimento dele, já havia separado já o escritório. Por questões até de ideias diferentes, de interpretações. Ele tinha os 2 filhos deles advogados, que estavam na sociedade e tal. Então, a gente acabou dividindo o escritório. E jamais a gente teve qualquer um problema em razão disso. Separamos tranquilo, numa boa. Nós, os filhos dele, até hoje, nós fizemos parcerias, nós e o Adolfo Advogado hoje ainda, né? Ainda o escritório ainda funciona lá com o Richard e o Eduardo, né? E também tem sócio com o Gustavo Ronque Farias. A gente ainda mantém a parceria essa semana ainda assinamos alguns contratos em conjunto. São coisas da vida. A gente tem que saber chegar ao momento de dizer o seguinte: bom, agora nós temos que se separar. Muito embora nos amamos muito, eu e o Adolfo, né? Ele disse assim que sentiu muito a nossa separação. Eu também senti, mas são coisas da vida normais, né? Eu acho que a gente tem que... Chega um momento que a gente... Olha, iríamos nos separar 5 anos depois, né? Então, então são coisas de... separamos em 2008. Em 2013, ele faleceu. Teve bastante tempo depois, então, 5 anos depois, né? Sim. Mas seria, né? E aconteceria de fato, porque a morte natural, acontece por Deus. Isso, natural, né? Né, Colossi? Então, essas coisas acontecem. Agora, o Adolfo, ele deixou uma saudade muito grande a nível profissional, a nível de ser humano, né? Deixou, assim, uma experiência para mim, de eu ter... Né? Nós iniciamos o escritório, eu e ele, né? Iniciamos lá em 1996, né? Nós não éramos advogados ainda, mas nos associamos aos advogados, alguns advogados da cidade, né? E para saber como é que funcionava, né? E a gente agradece até hoje esse pessoal da advocacia, porque nós, assim, quando nos formamos, realmente aí a gente já mudou, cada um segue a sua condição, né, na época, né? E nós dois iniciamos uma sociedade, mas não sabemos se amanhã vamos continuar. Agora, amigos, sim. Amigos vão continuar sempre. Sempre, né? É isso aí que ocorreu. E, Francisco, o seu sobrinho, né, e também advogado, o Juliano da Silva Deolindo, é o seu sócio. Hoje sim, hoje é meu sócio. Agora fazem, desde 2008, já vai fazer agora em agosto já vai fazer 13 anos que nós estamos juntos, Eu, a princípio, quando eu separei do Adolfo, eu fiquei sozinho, né, alguns meses, mas em seguida contactamos o Juliano e estamos com ele até hoje. Então, o Juliano é uma pessoa incrível, hoje ele atua de manhã na prefeitura, né, no setor de habitação, né, e à tarde ele está sempre comigo. Então, é uma criatura fantástica, inteligente, parceiro. Ele, na verdade, ele é meu sobrinho, afilhado, amigo, quase filho, porque ele já morou um período comigo quando estudava. Então, é bem próximo. Ele é filho da minha única irmã. Eu tenho uma amizade grandiosa com a minha irmã e com ele também, com o Juliano também. Nós dois somos... Eu acho que a gente se completa no escritório, né? Temos também mais uma advogada que trabalha conosco, que é a Graziela, né? E tem mais a Camila, que é a nossa assistente, né? Então, mas é algo assim, o escritório não é um grande escritório, mas é um escritório firme, com o pé no chão, onde nós não, graças a Deus até hoje não tivemos nenhum problema sério. A gente realmente tenta sempre levar na ética, na moral, na racionalidade para poder a gente seguir em frente. Até trabalhamos assim, nossa meta não é ficar rico, não. É trabalhar sério e honesto. O dinheirinho, tal, devagarinho a gente vai conseguindo sobreviver. E fizemos assim bastante trabalho na área tributária, na área comercial, na área imobiliária, né? Grandes latifundiários. A gente resolve problemas problemas de ordem assim
resolução de problemas de escrituras e tamanho de terreno, essas coisas todas. Graças a Deus. Muito bem. A gente falou do Juliano, que além de advogado, é arquiteto também, né? Também, Juliano se formou no ano de 2019 arquiteto. E exatamente, ele é só nosso especialista na ocupação do solo. Ele fez mestrado na Universidade Federal em engenharia da ocupação do solo. Então, tu imagina, ele está cursando assim, ele tem vários trabalhos nessa área de engenharia de ocupação do solo. Tem uma grande pessoa, um grande profissional. A gente já teve a oportunidade de conhecer o trabalho dele, né? Realmente uma pessoa fantástica, sem sombra de dúvida. Estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com o contador e advogado Francisco Manuel da Silva. Vamos a mais um breve intervalo e regressamos em instantes. Até já. O nosso jeito de contar história. Eldorado e o Café da Tarde. Combo Atacadista, mais compras, mais economia. Agora em Içara, informa a temperatura. Em Criciúma, 27 graus. Mais variedade, de fresquinho pra encher o carrinho. Quarta e quinta no combo, muito mais qualidade. Ofertas para quarta e quinta. Cebola solta ou tomate longa-vida, quilo 2,98. Batata inglesa branca solta ou batata doce, quilo 1,98. Uva Niágara, quilo 3,68. Laranja pera, quilo 1,98. Maçã gala, quilo 4,48. Coco verde, unidade 2,38. Combo Atacadista, mais compras, mais economia. Olhe bem onde você pisa, pise bem onde você anda. Pisos e azulejos tem que ser Arianda. No Brasil vai para o mundo e a cerâmica encanta. No solo de Criciúma, berço nobre da Alianda. Pisos e azulejos tem que ser Arianda, Alianda. Boletim SC Coronavírus. Com as mais de 298 mil doses de vacinas que chegaram ao estado, Santa Catarina já pôde começar a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 90 anos ou mais. Além deles, os profissionais da saúde continuam sendo imunizados. Os grupos prioritários que têm direito às doses estão no Plano Nacional de Imunização. Lembre-se que enquanto a vacinação avança, todas as regras sanitárias de combate ao coronavírus precisam ser mantidas. Governo de Santa Catarina. O Minha Vacina Criciúma é um portal criado especialmente para você fazer seu pré-cadastro para agilizar e receber a sua dose da vacina contra o coronavírus com mais rapidez e organização. Não é um agendamento, mas uma forma que criamos para evitar aglomerações e oferecer um atendimento mais rápido em nossos locais de vacinação. Acesse minhavacina.criciúma.sc.gov.br, faça seu cadastro e aguarde. Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Criciúma. Nós, catarinenses, sempre soubemos enfrentar e superar os desafios. Acreditamos que juntos podemos mais e que desenvolvimento responsável se faz com trabalho e diálogo entre todos. Temos muito que avançar, mas seguimos confiantes, pois sabemos que quem está ao nosso lado está fazendo o seu melhor e que juntos somos mais fortes. Governo de Santa Catarina. Faculdades Exucre, um mundo de conhecimento. Matrículas abertas. Conheça os nossos cursos e inscreva-se em exucre.com.br. Em 2021, faça Exucre. Invista em você. 3431-3700. De segunda a sábado, 9 da noite, você acompanha a superprodução Gênesis na Record TV. A novela que conta grandes histórias, como a trajetória de Terá, um homem em busca de uma vida melhor para sua família. Só espero que essa vida nova não venha destruir o que a gente já tem, Terá. Não se preocupa, meu amor. Nós vamos ser ainda mais felizes. E sua chegada à grandiosa cidade de Ur. Ur é esplendorosa. Não perca Gênesis, a superprodução da Record TV. A pandemia ainda não acabou e hoje não há leitos de UTI em várias regiões do estado. O retorno às aulas presenciais vai aumentar a circulação de pessoas, principalmente no transporte público. É obrigação do governador Moisés garantir a vacina para todos e, com isso, o retorno às aulas presenciais de forma segura. Antes disso, não arrisque a vida do seu filho e familiares. Defendemos o ensino remoto até que todos sejam vacinados. Sinte pela vida.
Atenção, atenção, chegou o feirão de queima de estoque total da Cosmos Outlet, tudo com até 50% de desconto para você. São estofados reclináveis de alto padrão, em tamanhos variados para você, com cores diferentes, lindos, esperando você na Cosmos Outlet com 50% de desconto. São mesas no vidro Fendi de alto padrão, são mesas de madeira também, são colchões para você também, tudo com 50% de desconto. Chegou o feirão que tanto você esperou. Você ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão sem juros o colchão que você tanto está precisando aí na sua cama. Vem para Cosmos com 50%, dá para você comprar. Cosmos Outlet, 50% no feirão. Você tem que vir agora. 996627888. Acompanhe na programação da Eldorado a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Oferecimento. Atenção, atenção! Santa Luzia e região de Criciúma. Farmácia do Trabalhador Poupa Mil. Aqui é barato! Não se deixe enganar. Somos pioneiros em preço baixo. Vem pra cá você também. Farmácia do Trabalhador Poupa Mil. Economia e qualidade no Manente tem. Ofertas válidas para o dia 18 de fevereiro. Bolo de amendoim Manente, quilo 14,98. Café pilão 500 gramas, 8,68. Leite Parmalat, litro 2,78. Pão doce creme Manente, quilo 8,48. Pão caseiro Manente, 7,98 quilo. Supermercados Manente, economia super perto de você. Personagens e cotidiano. Eldorado e o café da tarde. Eldorado, 4 horas 47 minutos. Estamos de volta com o Café da Tarde, entrevistando hoje o contador e advogado Francisco Manuel da Silva. Dando vazão aqui aos nossos ouvintes. Aqui primeiro, vamos registrar aqui a dona Elizabeth Dias Colossi. Minha mãe está acompanhando. Ela está dizendo aqui que é cliente aí no escritório, né, do Dr. Francisco aqui, através do sobrinho Juliano. Aqui também conosco o doutor João Paulo Nicas, está ouvindo, está mandando um abraço. Opa, meu caro doutor, aquele abraço, olha, um abraço fraterno aqui do seu amigo aqui. Grande abraço. Obrigado pela atenção aí. Doutor João Paulo Nicas, um abraço aí, obrigado pela audiência. Da mesma forma... Grande professor ele, grande professor, na Universidade, na Unisul, grande professor. Deixou assim bem marcado realmente a atuação dele como professor, sério, austero, assim, né, verdadeiro. E foi um dos mestres assim, que marcou na minha vida. Legal. Da mesma forma aqui conosco a Rose, que é sua sobrinha lá de Braço Norte, está dizendo que a família toda está ouvindo e está dizendo o seguinte, que você, Francisco, né, o seu irmão, o tio Pedro, compraram a primeira lancheira vendendo picolé. E o Zé tá mandando um abraço. Nossa Senhora. Como é que é essa história aí? Porra, é que nós, como eu havia falado no início, nós chegamos em Criciúma em 1968, 69, e aí eu fui vender picolé naquela caixinha do isopor e o meu irmão Pedro, né, ele vendia no carrinho, ele era mais velho, né, no carrinho, naquele carrinho de empurrar. E nós, a primeira lancheira para ela ir para o jardim, para a Rose, foi eu e o Pedro que demos de presente. Compraram. Então isso faz com que a gente assim, tenha bastante emoção, né? Um beijo grande, Rose, no teu coração. E toda a tua família, tá? Linda família que ela tem hoje. Tá bom? E pro Zé também. Um abraço, Zé, que é a esposa dela. Bacana, bacana. Eu tenho que se emocionar mesmo, realmente. Poxa, essa história aí são histórias que não tem preço, realmente. É verdade, olha, é verdade. Magnífico, magnífico. O Francisco, você é catequista, é? Eu sou católico, realmente apostólico e sou catequista, né? Ministro da Eucaristia também? Ministro da Eucaristia e da Palavra também, graças a Deus. Que legal. Inclusive, eu tive uma experiência, interesse, falou assim, o ano passado, não, o ano 2019, né? A formatura de medicina, né? Houve a celebração da palavra na Santa Bárbara e eu tive o prazer de presidir essa celebração. É algo assim fantástico, né? Tu falar de Deus, tu falar da palavra de Deus, tu transmitir isso, a tua firmeza, aquela fé que tu tem no coração. É muito importante isso. É importante para quem fala e também para quem recebe. Quando falado com o coração, quando falado com a alma, quando falado com todo o teu ser, né? Porque eu creio realmente nesse Deus maravilhoso e creio numa vida após. Então, a verdade é que eu não parei o planejamento na minha vida, não. Porque tenho 62, né? 62 anos. Eu acho que
Nós estávamos conversando lá fora, eu acho que a gente tem que ser jovem, né? Forever young, né? Exato. Ou seja, tem que ser sempre jovem. E essa firmeza no coração faz com que a gente se torne sempre jovem. Muito embora, claro, a gente sabe das certas dificuldades, mas eu cuido muito da minha saúde também. Eu não tomo nenhum remédio hoje, seja para pressão alta, para diabetes, para colesterol, não tomo nada, não. Sim. Eu tomo complementos alimentares para melhorar a minha performance e faço pilates também, que é muito importante para te locomover e não ficar estagnado, né? Legal. Sentado numa cadeira, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí. Ô Francisco, como é que você conheceu a dona Carmen? A Carmen é muito difícil falar dela, né? A voz embarga. É que estamos há 41 anos casados, né? Então, tu imagina, o que nós passamos? Então, passamos, assim, bastante dificuldade no início, né? E quando nós casamos, ela tinha 19 anos e eu tinha 21. Já fomos morar na nossa casa, Colossi. Graças a Deus, né? Então, eu sempre tive, assim, um bom planejamento na minha cabeça, na minha vida. E também aprendi muito com os meus irmãos, né? Meus irmãos mais velhos, a minha mãe. Minha mãe deu muita força também. E a Carmen, ela é uma pessoa incrível, assim, que, né, assim, tem o espírito forte, né? Uma pessoa, assim, amável, adora, ama os filhos de paixão, ama bastante os filhos, bastante os 2 netos agora, né? Os meus filhos, a gente tem 2 filhos, a Lenise e o Ramon. A Lenise é médica, né? Mora em Brasília. E ela me deu, e o Ramon, que mora em Florianópolis, trabalha no Tribunal de Justiça, né? E é advogado também, trabalha no Tribunal de Justiça. E tem 2 netos, né? O Jorge Luiz e a Maria Luísa, 2 lindos, assim, de 5 anos e de 4 anos e 1 ano, né? Os 2, né? Bacana. Então, tu imagina, assim, a felicidade que a Carmen não me deu, né? Com esses 2 filhos e o neto, né? Então, essas coisas, assim, fazem com que a gente seja muito, muito feliz e sempre tente acertar a vida da gente na coisa correta. Sem dúvida. Mais ouvintes aqui conosco. O Romildo está dizendo o seguinte: abraço ao nosso amigo Chico, além de excelente advogado, grande liderança na paróquia Santa Bárbara. Ô, Romildo e Aleia, 2 pessoas incríveis, amigos, amicíssimos da gente, amicíssimo meu e da Carmen, né? Porque a Carmen também é catequista comigo na Santa Bárbara. Nós somos atuantes juntos, né? E a gente, inclusive, tem reunião hoje à noite, né? Reunião da catequese hoje à noite. Conosco também o Valdair, com muito prazer, foi catequista da minha filha, um ótimo educador. Está te mandando um abraço aí. Ô, Valdair, aquele abraço, tudo de bom para ti, obrigado. Aqui também nós temos a Marlene, está dizendo o seguinte: boa tarde, Colossi, é a Marlene, quero desejar os meus parabéns pela dedicação da palavra de Deus desse senhor que está aí. Eu também sou 32 anos catequista, é uma honra ser catequista. Valeu, Marlene, obrigado. Realmente é uma honra, Marlene, um abraço para ti, tudo de bom. Conosco também o Vilmar Otávio Brígido, trabalhou 10 anos com você na antiga Cesaca. Isso, Vilmar Otávio Brígido. Isso, ele mora na Içara, tem um hotel na Içara. Amigo. Ele era o contador da empresa, contador geral da Cesaca. Conosco também o Volney Araújo. Boa tarde, Colossi. Muito boa entrevista. Está gostando da história aí, o Volney. Obrigado, Volney. Obrigado. O Francisco, como é que foi aquele período como secretário da Fazenda? Aquele período de estabilidade política aqui em Criciúma, no governo Sérgio Pacheco. Como é que foi esse período aí? Olha, rapaz, era final do ano, estava aquela bronca do PMDB, né? Do PMDB contra o PT, né? O PT era o Décio Góes, que iria se reeleger, e o PMDB tinha uma ação judicial correndo. Então, na época, o Ivo Carminati, que era do PMDB, doutor Ivo, né? Meu colega de profissão, meu amigo, me procurou e disse assim: Chico, eu já havia trabalhado com ele, o Ronaldo Benedetti e também o nosso ex-governador, o Eduardo Moreira, isso, havia trabalhado um tempo atrás, feito um trabalho exclusivo lá com eles. Aí ele me procurou e perguntou: escuta, nessa situação, se a gente acertar, tu não fica como secretário? Aí eu disse: não, olha, eu fico, mas depois tu bota outro. Porque eu não sou político, né? Eu sou técnico. Eu era contador na época, né? Assim, ó, pode dizer que eu vou. Tá bom, e botei meu nome. Aí depois teve aquele acerto lá do PMDB, dos outros partidos, e disseram assim: não, só se for, olha, só se nós botamos um prefeito diferente, um prefeito de outro partido. E aí disseram que iam colocar o presidente da Câmara. E naquela época,
Quem foi que ganhou a Câmara? Serginho Pacheco. Foi o presidente da Câmara, foi o mais votado. E era do partido do doutor Aristorides, da Eliane. E eu e o Adolfo atendíamos naquele período a Eliane, no setor tributário, né? Certo. Então, como é que meu nome apareceu para o doutor Aristorides? Quem falou? Que ele soube que eu seria secretário do PMDB. É. Então ele me procurou e aí falou primeiro para o Adolfo. Adolfo, o Francisco é teu irmão, então precisamos conversar, porque precisamos dele como secretário. Aí como é que eu vou dizer não para o doutor Aristorides, né? Então, fez parte, né? A gente acabou dando aquele esforço, aquela mão para eles. Depois, como secretários, tivemos aí vários colegas legais, bacana. E realmente a gente atuou e fez um grande trabalho lá. Nesse período não tivemos problema nenhum. E acalmou tudo até que houve realmente uma decisão judicial, PMDB, 4 meses depois entrou e tal. Isso. E a gente só deixou amigos. Mas é uma experiência incrível ser secretário da Fazenda do município de Criciúma por 4 meses. Olha, não é fácil. Para quem nunca viu política, para quem é meio diferente, eu diria para ti. E chegasse a ocupar o cargo máximo do município? Olha, eu estava brincando com o João Paulo Messer aqui na entrada. Eu fui uma semana prefeito. E o Serginho Pacheco, sabe? Ele autorizou lá e fez um decreto meio à mão lá, entendeu? Então, são coisas assim que a gente brinca, mas são situações em que marcam a vida da gente, né? E realmente, eu tenho documentado lá comigo que eu fui prefeito por uma semana. Que legal, né? Que bom, né? Sem dúvida. Eu acho assim que, para minha vida, eu levo um legado bem bacana de experiência no setor público, que é algo totalmente diferente no privado, né? O privado realmente é muito acirrado, ele é muito danado, porque pode te jogar para cima ou pode derrubar, dependendo da tua necessidade. Agora, uma coisa a gente não pode perder, que é a verdade, que é a busca da justiça, a busca do equilíbrio, né? Que eu sempre gostei de fazer sempre acordo, até no meu trabalho na área jurídica, eu gosto muito de ligar para o advogado da outra parte. Mas não vai... Olha, se a pessoa disser não vamos ter nada. Agora, porque quem conhece na área jurídica, quem conhece os fatos, são as duas partes, não é o juiz. Não, o juiz vai saber, através do assessor e tudo mais, depois de muito tempo, ainda comete algumas, eu não diria injustiças, mas as decisões são diferentes do que a da realidade, porque quem conhece a realidade a fundo são as partes. Sim. Então, por que não nós... Inclusive, eu participei do Tribunal Arbitral de Criciúma um período, que não vingou exatamente porque foi mal interpretado pelo judiciário na época. Né? Então, algumas sentenças que nós demos foram renovadas. Isso atrapalhou muito o andamento de uma justiça privada que estava se iniciando em Criciúma, no período foi 2001, 2002, por ali. Então, não houve assim o respaldo, né? Não houve uma aproximação, não houve uma tentativa de conciliação entre os dois. Não sei se aconteceu alguma coisa diferente, a gente não conhece né, a administração judiciária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, em razão disso, realmente não vingou. Mas nós temos muitas sentenças hoje que foram sentenciadas, foram várias decisões judiciais. E o que acontecia no Tribunal Arbitral? Exatamente, nós chamávamos as duas partes e um árbitro do Tribunal Arbitral de Criciúma era o mediador. Faria o seguinte: olha, tu está dizendo isso, ele está dizendo aquilo. Quem sabe a gente faz assim, ou fazemos assim, olha, ele está dizendo isso, ou nós vamos por ele, ou... Entendeu? Fazemos o meio campo para a gente poder... Ali, né? Com a conciliação em si. Sim. Mas ia a fundo nisso. Isso. Eu fiz muitos acordos que geraram, assim, depois ficaram todos amigos. Né? Perfeito. Então, realmente, o judiciário ele tem uma dificuldade em fazer essa conciliação, porque eles, a fundo, nós como, por exemplo, juristas, nós também não conhecemos, mas nós acabamos ouvindo as partes e acabamos interpretando a história, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Francisco, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, o papo está muito legal, a gente está quase terminando aqui o programa. Você é um amante da música, né? Eu sou. Você também estuda música, né? Toca violão, canta, né? Eu toco violão, um pouquinho de violão, eu canto, eu ganhei dos filhos um teclado, né? E nessa pandemia, imagina, né? Eu tive aulas e a gente acabou, assim, né, aprendendo um pouquinho também de teclado. E eu toco, inclusive, ontem à noite, né? Quem acessou aí o
Facebook da Paróquia Santa Bárbara viu a gente cantando, né? E tocando violão ontem, na quarta-feira de cinza, abrindo a campanha da fraternidade e abrindo o nosso momento de reflexão da quaresma. Tá, muito legal. Olha, está encerrando a edição de hoje do Café da Tarde. Quero agradecer imensamente a você, doutor Francisco Manuel da Silva, pela gentileza, né, da participação aqui no programa. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Opa, eu que agradeço, assim, essa oportunidade de estar aqui, de estar conversando e também expondo um pouquinho, assim, da nossa experiência de vida, experiência de profissional, né? E é importante a gente externar isso, porque muitas vezes a gente faz algumas palestras, né, na Abadeus, e a gente percebeu que eles são assim carentes de experiência, carentes de instruções com relação a saber do futuro, o que acha, o que não acha do futuro, qual seria a tendência. Agora nós estamos nessa pandemia, né? Como é que fica, né, o home office, como é que fica, né, se vamos voltar normal ou vamos ter trabalho home office. Então, realmente a gente faz algumas palestras e é bom a gente transmitir um pouco de conhecimento, um pouco de experiência do passado. Sim. Nós que estamos, eu comecei a trabalhar fichado em 1973, né? Então não preciso dizer quantos anos nós temos, né? Aí quase, né, praticamente 50 anos de trabalho, né? De trabalho fichado, né? Fora os picolé vendendo na rua, né? Que a gente a gente fala isso não com degradação, mas que realmente com orgulho de ter vencido esse período assim de realmente de não ter pai, de a minha mãe ser guerreira, né? Exatamente quando ela faleceu, nós estávamos assim os 6 filhos do lado dela, né? Isso é uma coisa gostosa, isso é uma eu acho que ela, quando ela foi para o pai, ela foi tranquilamente feliz. E eu quero dar um beijo grande para a Carmen, para a Lenise, para o Ramon, para o Felipe, para a Nanda, meus genros, minha nora, e também para o Jorge Luiz, né, um beijo no coração, e também da minha lindinha Maria Luísa. Legal. Muitíssimo obrigado. Uma honra recebê-la aqui, uma satisfação imensa. Passamos uma tarde, sem dúvida, agradabilíssima com essas histórias fantásticas. Muito obrigado pela sua sintonia e audiência, ouvinte da Eldorado. Boa tarde, até a próxima e fique com a gente. Você está ouvindo a Rádio Eldorado de Criciúma. ZYJ 735, Eldorado AM 570, ZYV 242, Eldorado mais FM 89,5. Na internet, www.radioeldorado.net. Informação sempre na frente. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, você acompanha Eldorado no Jogo da História, com Maurício Guedin e Henrique Limons de Filho. Os fatos da história e as análises dos dias atuais, os desdobramentos dos fatos históricos e, claro, a história do futebol. Eldorado no Jogo da História, segunda-feira, às 8 da